saúde. E que, de certo modo, estão também espelhados no espírito com que foi fundado e desenvolvido o Serviço Nacional de Saúde e foi desenhada um conjunto de direitos que estão previstos e consagrados através da nossa Constituição. De facto, quando olhamos para a evolução da saúde em Portugal, nos últimos 40 anos, é indiscutível, como dizia a professora Raquel, passamos de indicadores subsaarianos em certas áreas, como a taxa de mortalidade infantil, para sermos um exemplo, a escala global, a esperança média de vida à nascença. Mesmo na minha área, na área do VIH e SIDA, de facto, foi uma evolução estrondosa, o que hoje se verifica, muito graças também aqui ao trabalho feito do nosso sistema de saúde como um todo e do Serviço Nacional de Saúde em particular. E quando olhamos em termos de despesa, de facto, Portugal gasta menos per capita do que a maioria dos países da OCDE. Estamos significativamente abaixo da média, ainda mais nos últimos anos, no decurso dos constrangimentos desde 2009 à escala financeira. E quando olhamos, e recomendo a leitura de um estudo que foi publicado pelo Economist Intelligence Unit em 2014, que publicou um estudo comparativo entre 166 países, sistemas de saúde, em que basicamente cruzam duas coisas: despesa em saúde com indicadores em saúde. E fazendo esse cruzamento, Portugal surge na camada de cima e está entre os 15 países com melhor resposta, indicadores de saúde versus despesa. E, portanto, isto apesar da redução do orçamento desde 2009 na ordem de cerca de 1.000 milhões de euros por ano, contrariando a tendência de todos os outros países da OCDE, que viram, tirando duas exceções, viram sempre os seus orçamentos a subir. Demonstra resiliência, demonstra a qualidade dos profissionais, demonstra a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós temos aqui desafios muito relevantes e que não podemos ignorar. No lado da despesa, a OCDE publicou em 2013 um estudo que demonstra que a despesa em saúde vai subir à escala global, é inevitável e temos que assumir como tal. No caso português, a despesa pública em saúde, ou melhor, aquilo que nós pomos da despesa pública em saúde no SNS representa 6% do PIB. Segundo a OCDE, essa despesa vai subir até 2060, uma de duas formas. Ou em 2060 vai representar cerca de 9,5% do PIB, ou em 2060 vai representar quase 15% do PIB. Quem fala em 15% do PIB fala do sistema, face a todas as outras obrigações que um Estado deve cumprir, de acordo com aquilo que nós acreditamos enquanto modelo social europeu no qual Portugal está inserido, significa que será muito difícil de o tornar sustentável. E, portanto, como é que nós salvaguardamos que fica abaixo dos 10% do PIB, salvaguardando a questão da qualidade? Esse é que é o grande desafio. E as razões para o aumento da despesa são as mais diversas. Todos conhecem aqui a realidade das doenças crónicas. Hoje é inaceitável o valor, por exemplo, da prevalência de diabetes no nosso país, nos 13%. E nós sabemos que a diabetes é muito mais do que uma patologia crónica, é o reflexo também de uma condição social. E, portanto, 1.300.000 portugueses a viverem com diabetes, brutalmente acima da média da OCDE, tem que nos fazer refletir. É a questão das tecnologias. À medida que vamos evoluindo para a medicina de precisão e para a medicina personalizada, as tecnologias em saúde vão ser cada vez um maior fardo no sistema. Aliás, vimos agora o Infarmed a deixar cair vergonhosamente o SINAD, que era uma evolução que estava a decorrer no Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde. Hoje continuamos com um modelo de avaliação de tecnologias completamente opaco, nem percebemos para onde é que vai evoluir. É inaceitável num país que gasta 2 mil milhões de euros em tecnologias de saúde medicamentosas, não ter um processo transparente em que os doentes tenham uma palavra a dizer, em que os profissionais compreendam como é que essa avaliação é feita. Portanto, a subida dos custos com as tecnologias, a pressão demográfica. É óbvio que isto constitui um desafio, foi aqui falado também pela professora Raquel, e junto a isto também a questão do género, porque quando olhamos, por exemplo, fala-se muito na esperança média de vida, de facto temos uma esperança média de vida quase ao nível da Noruega em Portugal, mas depois se vamos ver os anos de vida saudáveis no nosso país,
temos os 5 últimos anos de vida com uma qualidade francamente inferior da média europeia, já para não falar anos-luz que estamos dos países escandinavos nesta matéria, e, portanto, envelhecer em Portugal significa, e sobretudo mais para as mulheres do que para os homens, um envelhecimento com pouca qualidade de vida. Depois temos o desafio dos recursos humanos. Vamos precisar de recursos humanos cada vez mais especializados, cada vez mais capacitados, e temos aqui em Portugal vários problemas. Têm ocorrido na dialética política a questão dos médicos de família, que vamos resolver a falta de médicos de família que existe no nosso país, pelo número de colegas que estão a formar e a especializar. Isso ocorrerá inevitavelmente entre 2017 e 2018, mas se depois fizermos a análise, que já foi feita pela OCDE, percebemos pelas reformas que estão previstas dos colegas, porque muitos dos nossos colegas estão acima dos 55 anos a caminho da reforma, nós em 2021 teremos 1.200.000 portugueses outra vez sem médico de família. Portanto, o que nós estamos a assistir é um discurso que não passa de mera demagogia, porque ninguém está a querer resolver o problema de base. E que exige, e se me perguntam qual é a solução, não sei. Não há soluções fáceis para esta matéria. Agora, não podemos enfiar a cabeça na areia e querer enganar-nos uns aos outros, nem aos portugueses, com falsos números. Depois há a questão da distribuição regional em relação aos recursos humanos. De facto, quando vemos as estatísticas, Portugal tem mais médicos por 1000 habitantes do que a maioria dos países da OCDE. Quando distribuímos isso por região, essa superioridade só se verifica em Lisboa e Porto. Em todas as outras cidades, capitais de distrito do nosso país, temos uma média abaixo da média da OCDE. E depois, e já só estou a falar de médicos, se olharmos para os enfermeiros, não há uma única cidade, começando por Lisboa, onde tenhamos o número de enfermeiros ao encontro da média dos países da OCDE. E, como sabemos, o papel do enfermeiro é cada vez mais relevante no sistema de saúde, e já nem vou entrar na questão dos técnicos. E depois, quando vemos a distribuição dentro do Serviço Nacional de Saúde desses recursos humanos, 2/3 desses profissionais estão atualmente nos hospitais. Apenas 1/3 nos cuidados de saúde primários. Portanto, há duas falácias que estão sempre presentes na boca dos políticos e que nunca correspondem à verdade. Que queremos deixar de ter um modelo de hospitalocêntrico e que temos um sistema centrado nos doentes. Temos os nossos profissionais todos nos hospitais e ninguém pergunta a opinião dos doentes. Esta é que é a realidade dos fatos. E depois temos, e este é o maior desafio de todos, as desigualdades sociais, que foram aqui também muito relevantes e que têm uma tendência, a não ser que hajam fortes políticas para as mitigar, à escala global, para ir aumentando e que têm um efeito negativo no próprio sistema de saúde e que acarreta forçosamente mais custos no médio e longo prazo. E, portanto, aquilo que me parece óbvio é que o Serviço Nacional de Saúde que temos trouxe-nos resultados extraordinários, dos quais nos podemos orgulhar em qualquer ponto deste mundo, mas aquilo que nos trouxe até aqui não nos assegurará o cumprimento daquilo que são os objetivos do modelo social no qual acreditamos, no modelo dito humanista, para o futuro. E falar em Serviço Nacional de Saúde é por si só uma falsidade. Hoje temos um Serviço Nacional da Doença, em que 97%, mais de 97% da nossa despesa hoje é gasto no tratamento da doença aguda e crónica. Gastamos menos de 3% na prevenção da doença e na promoção da saúde. E isto tudo resulta de algo que foi aflorado aqui e que começou na década de 80, foi o esquecermos o que é a medicina, enquanto responsáveis do setor. A medicina é, desde os seus primórdios, desde os egípcios, desde os gregos, desde os romanos, os primórdios da medicina era muito simples, é curar o que era curável, era prevenir o que era prevenível, quando não era possível evitar a doença, melhorar a condição de saúde daquela pessoa e minorar o sofrimento. É relativamente simples. Mas foi aqui, dito e bem, que a era da Revolução Industrial, com os avanços fantásticos que trouxe, levou a que, sobretudo na década de 80, se tentasse incorporar esse tipo de conceitos de visão industrial para o setor da saúde. E foi, de facto, um momento da integração de conceitos, falou aqui na toyotização, portanto, os conceitos de gestão Lean, que foram transportados das linhas de fabrico de automóveis da Toyota para o setor da saúde. Ora, quem compreende minimamente saúde, compreende que cada doente é um ser individual e que eu, como médico com funções políticas,
pouco me interessa o número de cirurgias que um determinado hospital fez. E pouco me interessa o número de consultas que aquele hospital fez. Embora, no discurso público, fique sempre bem dizer o número de cirurgias, de atendimentos de urgência e por aí fora. Temos mais de 6 milhões de atendimentos de urgência e que estão a subir cada vez mais e interpretamos isso como uma coisa boa. Será? Penso que não. Mas, na realidade, é que nós valorizamos estes números do discurso. Quando aquilo que nós devíamos estar a valorizar é precisamente o inverso, que é a melhoria da qualidade dos indicadores de saúde. Ou seja, a grande questão para mim não é o número de cirurgias ou o número de consultas ou por aí fora. Como médico, como cidadão, o que me interessa é se aquele hospital, perante um determinado doente, se aquele doente está a receber os tratamentos de acordo com o estado da arte e se a saúde dele está a melhorar ou não de acordo com aquilo que é a intervenção feita por aquela unidade de saúde. Não concordo que não deve haver alguma padronização, e uma pequena discórdia, apenas deixar claro que eu acho que deve haver padronização onde a ciência demonstre que essa padronização resulte. Quando falamos das normas de orientação, que podem trazer, ainda não trouxeram, pela forma que foram desenvolvidas nos últimos anos, mas podem trazer, e continuo a acreditar que as normas de orientação podem ser uma ferramenta fundamental para que um doente tratado em Braga não seja tratado de forma diferente em Lisboa, no Porto ou no Algarve ou nas ilhas. É fundamental termos regras de acordo com o estado da arte sobre como abordar cada patologia em relação às várias linhas de tratamento e de abordagem, mas, naturalmente, isto tem que ser sempre baseado, a tal chamada baseada na evidência ou nos dados que a literatura nos trouxe. Mas, dito isto tudo, então, como é que nós podemos evoluir para o futuro para dar resposta a todos estes desafios? E penso que isso é o mais relevante. E aquilo que a área que eu tenho trabalhado nos últimos anos é muito no contexto da saúde baseada na criação de valor. E, de facto, nós perdemos um pouco a noção e, como foi aqui dito, houve uma focalização muitas vezes na questão financeira e na estabilização financeira das instituições. Importante, inquestionável, a sustentabilidade financeira das instituições é fundamental, porque sem financiamento não há resultados. Mas o que nós temos que fazer é garantir que passamos de financiar aumentos de produção, os tais aumentos de número de cirurgias, consultas e por aí fora, para financiar aquilo que é a melhoria da saúde das populações. Nós temos que ter um sistema que esteja orientado como um todo, no sentido de melhorar a saúde das populações. Ou seja, nós hoje temos a cenoura, que os gestores gostam muito de utilizar, no sítio completamente errado. Nós hoje temos a cenoura, na maioria dos sítios, pela produção. Há quem defenda que a cenoura deve passar para a melhoria da saúde de cada um dos doentes que entra numa clínica, num hospital, num centro de saúde. Eu entendo que a cenoura nem aí deve estar. Eu entendo que a cenoura deve estar no meio da comunidade. Porque, caso contrário, cada hospital, se for financiado apenas e só de acordo com os resultados de saúde dos doentes que entram porta adentro, aqueles que estão porta afora continuarão a ser esquecidos. E o doente que vive no terceiro andar, que nunca sai de casa com diabetes, obesidade mórbida e com uma doença cardiovascular, nunca é visto. Não há um estímulo nesse sentido. Se colocarmos, de facto, a cenoura, isto é, se responsabilizarmos gestores pela saúde, não apenas dos doentes que vêm à sua instituição, mas pelos doentes que na sua região são verdadeiramente responsáveis, nós podemos, de facto, criar um estímulo para termos uma visão de implementação de saúde pública que vai ao encontro daquilo que devem ser os objetivos do Serviço Nacional de Saúde, que é melhorar, efetivamente, a saúde das populações. E isto passa também, e nesse campo, acrescentando algo que também foi dito anteriormente, e nesse campo é algo que eu não me chocaria a ver concorrência. Se houvesse concorrência, olhando não para a questão financeira, nem para os indicadores de saúde dentro da instituição, mas da forma como cada região gera a saúde de cada um dos cidadãos individualmente, e conseguirmos que, de facto, isso estimule cada um a procurar que a saúde das suas populações seja cada vez melhor, eu acho que aí podemos pôr a concorrência não ao serviço dos interesses económicos e financeiros, mas pomos a concorrência ao serviço das populações. Por outro lado, nós temos que começar a fazer perguntas aos doentes. Nós temos que envolver os doentes nestes processos. Existe cada vez mais, certamente estão familiarizados com os PREMs e os PROMs, que são os Patient Reported Experience Outcomes e o Monitoring, Patient Reported Experience Monitoring e o Patient Reported Outcomes Monitoring.
Os prémios e os prémios não são mais do que um conjunto de indicadores resultantes daquilo que os doentes nos dizem, mediante um processo de conversação e de inquéritos metodologicamente estabelecidos. Existem hoje no mundo, neste conceito de medicina baseada, ou da saúde baseada na criação de valor, existem hoje clínicas que têm exemplos práticos onde isto acontece. É o caso da Martini Clinic em Hamburgo, que se especializou na cirurgia do cancro da próstata, e é muito curioso ver-se o seguinte: quando nós comparamos os resultados, portanto, a taxa de sobrevida ao cancro da próstata, à cirurgia do cancro da próstata, aos 5 anos, olhando para a média de sueca, a média alemã e depois a média desta clínica, percebemos que os três têm taxas de resposta de sobrevida aos 5 anos de 95%. E normalmente os nossos gestores e os nossos políticos responsáveis pela área de saúde ficam satisfeitos com isto. Mas depois, se formos a ver qual é a percentagem de doentes que ficam com uma incontinência urinária pós-cirúrgica, a média na Suécia ronda os 50%, na Alemanha algo parecido, e na Martini Clinic são os 30%. E depois, quando vamos a ver a disfunção erétil, está abaixo dos 30% no Martini Clinic e acima de 50% também, tanto na Alemanha como na Suécia. Mas isto é que é relevante para a vida do doente. E também, e o que é que a Martini Clinic fez? Conseguiu perceber, conseguiu dar instrumentos aos próprios profissionais de saúde para melhorarem a sua performance clínica de acordo com aquilo que é o interesse do doente. Conseguiram gerir as expectativas do doente. Portanto, o consentimento informado não é pôr um papel à frente do doente para ele assinar sem saber o que está a assinar. É explicar exatamente perante o tipo de procedimento que vai ter, e conseguiram transformar o modelo de financiamento de acordo com os resultados, não apenas nos resultados que interessam ao gestor, mas de acordo com os resultados que interessam ao doente. E motiva, de facto, a quem vai, dentro daquele bloco operatório de intervir, garantir que faça uma intervenção que vá ao encontro também daquilo que são as expectativas do doente. E na área oncológica muitas vezes vemos isto. Vemos um doente após 6 meses de quimioterapia, o médico olha para a PET e vê que de facto houve uma remissão significativa e diz ao doente: isto está a correr muito bem, está fantástico. Portanto, a pessoa está careca, está magra, está a urinar sangue, está numa desgraça. É preciso compreender que há vida no doente que está à nossa frente, há expectativas, e nós não podemos dizer que algo está a correr bem apenas porque uma parte do problema está a ser resolvido. Portanto, esta visão holística, o regressar à pureza da medicina, é fundamental na construção dos nossos modelos de gestão. E depois a questão dos determinantes sociais da saúde, que foi aqui referido, e que é uma área que me é muito cara e que pude trabalhar há algum tempo na Organização Mundial de Saúde, e que é fundamental termos esta noção. Hoje está demonstrado que o estado de saúde de um indivíduo depende 10% da sua condição clínica, 30% da sua condição genética, da sua matriz genética, e 60% de um conjunto de fatores exógenos, que vão desde a situação do ambiente onde se insere, da sua situação laboral, tudo aquilo que foi aqui falado. E, portanto, o que é fundamental, se nós acreditamos na melhoria de um sistema de saúde, na melhoria dos indicadores de saúde, nós assumimos isto como uma base, como um pilar de todo o desenvolvimento estratégico de uma sociedade. Implica que um primeiro-ministro de um país assuma que é este o seu foco, o que irá colocar forçosamente o Ministro da Cultura orientado, o Ministro dos Transportes orientado, o Ministro do Ambiente orientado, para que todos trabalhem com o foco que é a melhoria da qualidade de vida, da saúde e forçosamente a qualidade de vida das populações. Só aí é que nós podemos ambicionar aquilo que é legítimo, que é ambicionarmos que as pessoas possam viver vidas felizes e saudáveis. E isso sim tem, no médio e longo prazo, um impacto positivo na economia. Isso sim gera riqueza que possa ser distribuída. É isso que cria os países prósperos e que depois cria a tal riqueza que possa ser distribuída para prosseguirmos um caminho que deve ser a responsabilidade do Estado, que é minimizar as desigualdades sociais, e no limite atingirmos a tal utopia, que é aquela pela qual eu me movo, que é a igualdade de oportunidades para todos, para que possamos viver numa sociedade meritocrática e socialmente justa. Esta é uma visão de quem
É médico, é também político, é académico, mas acima de tudo é cidadão que acredita em consensos e que é possível construir uma visão comum, e acho que muitos podem não concordar com tudo o que eu disse, mas há aqui certamente pontos de encontro. A base da minha tese de doutoramento foi o desenvolvimento de uma metodologia que eu chamei o método do consenso. Esse método não é mais do que a construção de um modelo em que stakeholders envolvidos na área da saúde possam juntar-se e trabalhar sobre um determinado tema técnico, inicialmente difícil para todos, compreender o que está em causa e encontrar consensos. E o critério para incluir pessoas neste método é muito simples. Ou são pessoas que tomam decisões, ou pessoas que têm que implementar essas decisões, ou pessoas que sofrem com as decisões. Desde o político ao mais alto nível, ao gestor, aos colegas médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de saúde, ao próprio doente, todos têm que estar envolvidos neste processo, que não deve ser nem top-down, nem bottom-up. Temos que nos encontrar alguns no meio para implementarmos uma visão comum. Eu estou disponível para esse debate e estou certo que estar a organizar esta iniciativa é demonstrativo disso também, da vossa parte. Portanto, estou disponível sempre para trabalhar. Muito obrigado. Obrigada.